Você já se perguntou o que realmente aconteceu na noite em que Jesus nasceu? A Bíblia nos conta sobre a manjedoura, os pastores e a estrela, mas será que isso foi tudo? Prepare-se para descobrir os segredos ocultos do nascimento mais importante da história. Naquela noite em Belém, algo muito além do que imaginamos estava acontecendo. Segundo os evangelhos apócrifos e tradições antigas, quando Maria deu à luz, uma luz sobrenatural envolveu toda a caverna. Não era uma luz comum, era uma luminosidade que parecia vir do próprio céu, tão intensa que transformou a escuridão da noite em claridade de dia. José, testemunha deste milagre, ficou paralisado ao ver que esta luz emanava do próprio menino recém-nascido. Suas pequenas mãos brilhavam como estrelas, e seus olhos, mesmo fechados, irradiavam uma serenidade divina que acalmava todos os presentes. Mas os prodígios não pararam por aí. As tradições revelam que, no momento exato do nascimento, todas as águas do mundo pararam de fluir por alguns instantes. Rios, mares, fontes, tudo ficou imóvel, como se a própria criação fizesse uma pausa para reverenciar seu Criador que acabara de nascer. Os animais da estrebaria se comportaram de forma extraordinária. Os bois e jumentos se ajoelharam diante da manjedoura, reconhecendo intuitivamente a presença divina. As aves pararam de voar e pousaram em silêncio reverente. Era como se toda a natureza soubesse que algo extraordinário havia acontecido. Em Jerusalém, no templo sagrado, ocorreu um fenômeno que deixou os sacerdotes perplexos. O véu do Santo dos Santos tremeu misteriosamente, e uma voz celestial ecoou pelos corredores vazios. O prometido nasceu. Muitos sacerdotes caíram prostrados, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Mas talvez o mais impressionante tenha sido o que aconteceu no mundo espiritual. Segundo relatos antigos, naquela noite, todos os demônios fugiram da terra em pânico. As trevas recuaram diante da luz que acabara de nascer. O próprio Satanás teria se escondido nas profundezas do abismo, reconhecendo que sua derrota havia chegado ao mundo na forma de um bebê. Os magos do Oriente, que já vinham seguindo a estrela, sentiram uma perturbação sobrenatural em seus cálculos astronômicos. As estrelas pareciam dançar no céu, formando padrões que nunca haviam visto antes. Era como se todo o universo estivesse celebrando. E você? Já imaginou que o nascimento de Jesus foi um evento cósmico que abalou não apenas a Terra, mas todo o universo? Na próxima parte, descobriremos os segredos da fuga para o Egito, uma jornada repleta de milagres que a Bíblia mal mencionou. A fuga para o Egito que você conhece da Bíblia é apenas a ponta do iceberg. O que José, Maria e o menino Jesus viveram durante essa jornada foi uma sucessão de milagres extraordinários que mudaram para sempre a vida de todos que os encontraram pelo caminho. Quando a Sagrada Família partiu de Belém às pressas, fugindo da perseguição de Herodes, eles não imaginavam que cada passo dessa viagem seria marcado por prodígios divinos. Logo na primeira noite, quando buscaram abrigo em uma caverna no deserto, algo sobrenatural aconteceu. Segundo tradições antigas, assim que o menino Jesus entrou na caverna, uma fonte de água cristalina brotou da rocha árida. Maria, exausta da viagem, pôde matar sua sede e lavar o menino, enquanto José contemplava maravilhado como a presença de Jesus transformava até mesmo o deserto em um oásis. Mas os milagres eram apenas o começo. No segundo dia de viagem, a família foi cercada por um grupo de bandidos ferozes que controlava aquela região. O líder dos ladrões, conhecido por sua crueldade, aproximou-se com a intenção de roubar os poucos pertences da família. Porém, quando seus olhos encontraram o rosto do menino Jesus, algo extraordinário aconteceu. O bandido mais temido da região caiu de joelhos, tremendo diante da presença divina. Lágrimas escorreram por seu rosto endurecido pelo crime, e ele sussurrou: "Este menino, há algo divino nele." Não apenas libertou a família, mas ordenou que seus homens os escoltassem em segurança até a próxima cidade. Anos depois, esse mesmo bandido se encontraria novamente com Jesus, mas desta vez crucificado ao lado do Salvador no Calvário.
era o bom ladrão que reconheceu Jesus como o Messias e recebeu a promessa do paraíso. Durante a travessia do deserto, as feras selvagens que normalmente atacavam viajantes se comportavam de forma inusitada. Leões se aproximavam mansos como cordeiros, oferecendo sua proteção à família. Serpentes venenosas fugiam do caminho, e águias voavam em círculos sobre eles como guardas celestiais. Uma das tradições mais impressionantes conta que, ao chegarem ao Egito, algo inacreditável aconteceu nos templos pagãos. Quando a Sagrada Família passou pelas principais cidades egípcias, todas as estátuas dos deuses pagãos caíram e se despedaçaram misteriosamente. Os sacerdotes egípcios ficaram aterrorizados, reconhecendo que uma força superior havia chegado à sua terra. Em Mênfis, a maior estátua do deus Apis, feita de ouro puro e considerada indestrutível, rachou-se pela metade no momento em que Jesus passou próximo ao templo. Os magos egípcios consultaram seus oráculos e receberam uma revelação perturbadora. O verdadeiro Deus chegou ao Egito. Mas talvez o mais tocante tenha sido quando a família encontrou abrigo na casa de um casal idoso e pobre em uma pequena aldeia. O homem era coxo desde o nascimento e sua esposa era cega há anos. Na manhã seguinte, quando Maria trouxe Jesus ao colo para agradecer a hospitalidade, o idoso conseguiu andar perfeitamente e a mulher recuperou completamente a visão. O casal chorou de emoção, compreendendo que haviam hospedado o próprio Messias prometido. Eles se tornaram os primeiros cristãos do Egito, espalhando a notícia dos milagres por toda a região. Na próxima parte, você descobrirá os primeiros milagres que Jesus realizou ainda como criança, prodígios que assustaram até mesmo seus vizinhos em Nazaré. O que você está prestes a descobrir vai chocar você. Os primeiros milagres de Jesus não aconteceram aos 30 anos, como muitos pensam, mas sim quando ele ainda era uma criança brincando pelas ruas de Nazaré. Prepare-se para conhecer prodígios que deixaram toda a comunidade sem palavras. Quando Jesus tinha apenas 5 anos de idade, algo extraordinário aconteceu durante uma brincadeira aparentemente inocente. Era um sábado, e Jesus estava brincando próximo a um riacho com outras crianças. Ele pegou barro úmido e começou a moldar pequenos pássaros com suas mãozinhas. Os outros meninos riram, impressionados com a habilidade artística do pequeno Jesus. Mas de repente algo inacreditável aconteceu. Jesus bateu palmas e disse: "Voem!" E os pássaros de barro ganharam vida instantaneamente, alçaram voo e desapareceram no céu azul, cantando melodiosamente. As crianças ficaram paralisadas de espanto. Algumas correram para casa, gritando para seus pais sobre o que haviam visto. Mas esse foi apenas o primeiro de muitos milagres que marcariam a infância do Messias. Em outra ocasião, Jesus e seus amigos estavam brincando perto de uma pequena lagoa, onde os pescadores locais costumavam guardar peixes vivos. Acidentalmente, um dos meninos derrubou o cesto, e todos os peixes caíram na terra seca, morrendo rapidamente sob o sol escaldante. As crianças ficaram desesperadas, sabendo que o pescador ficaria furioso. Mas Jesus, com apenas 6 anos, aproximou-se dos peixes mortos e disse com sua voz doce: "Vivam e nadem." Imediatamente, os peixes começaram a se mexer, pularam de volta à lagoa e nadaram alegremente como se nada tivesse acontecido. Os pais das crianças, quando souberam desses eventos, ficaram divididos entre o espanto e o medo. Alguns reconheciam que havia algo divino naquele menino especial, outros temiam que fosse algo sobrenatural demais para compreender. Maria, sua mãe, observava tudo em silêncio, guardando todas essas coisas em seu coração, como registra a Bíblia. Ela sabia desde o nascimento que seu filho era especial, mas ver os poderes divinos se manifestando tão cedo a enchia de uma mistura de alegria e preocupação maternal. José, o carpinteiro, também presenciou milagres em sua oficina. Certa vez, estava cortando uma peça de madeira para um cliente importante quando mediu errado e a tábua ficou mais curta do que o necessário. Preocupado com o prejuízo, José suspirou pesadamente. O pequeno Jesus, que brincava próximo à oficina, aproximou-se e disse:
Papai, posso ajudar? Antes que José pudesse responder, Jesus tocou a madeira e, diante dos olhos atônitos do pai, a tábua se estendeu até o tamanho exato necessário. José caiu de joelhos, reconhecendo que seu filho adotivo possuía poderes que transcendiam qualquer compreensão humana. A partir daquele dia, nunca mais teve problemas em sua carpintaria. Sempre que algo dava errado, Jesus discretamente resolvia a situação. Mas nem todos os milagres eram bem recebidos. Certa vez, um menino da vizinhança provocou Jesus e o empurrou durante uma brincadeira. Jesus, ainda pequeno e aprendendo a controlar seus poderes, olhou para o menino e disse: "Você não deveria ter feito isso." Imediatamente, o garoto ficou cego temporariamente. Os pais da criança correram até Maria, desesperados e furiosos. Maria conversou amorosamente com Jesus, explicando sobre perdão e compaixão. Jesus, compreendendo sua lição, orou pela criança, que imediatamente recuperou a visão, mas desta vez com olhos cheios de reverência e respeito pelo filho de Maria. Esses eventos criaram um ambiente de mistério e reverência em torno da família de José. As pessoas sussurravam nas ruas: "Há algo diferente naquele menino." Alguns buscavam sua presença esperando bênçãos, outros evitavam por medo do desconhecido. Na próxima parte, você descobrirá como até mesmo os animais selvagens reconheciam a divindade de Jesus criança. Prepare-se para uma revelação que vai transformar sua compreensão sobre Jesus criança. Os animais, com sua pureza instintiva, foram os primeiros a reconhecer plenamente a divindade do Messias. O que acontecia quando Jesus encontrava as feras era simplesmente sobrenatural. Certo dia, quando Jesus tinha cerca de 8 anos, ele estava pastoreando as ovelhas de um vizinho nas colinas próximas a Nazaré. Era uma tarde tranquila quando, de repente, um rugido aterrorizante ecoou pelos vales. Um enorme leão havia aparecido e normalmente isso significaria morte certa para qualquer pastor. Mas o que aconteceu a seguir desafia toda a lógica. O leão, ao invés de atacar, aproximou-se lentamente de Jesus e se ajoelhou. O rei das selvas baixou sua cabeça majestosa diante do menino, como se prestasse reverência ao verdadeiro rei dos reis. Jesus, sem demonstrar qualquer medo, estendeu sua pequena mão e acariciou a juba dourada do leão. O animal fechou os olhos em êxtase, como um gatinho doméstico recebendo carinho. As ovelhas, que deveriam estar apavoradas, permaneceram calmas, como se compreendessem que estavam sob proteção divina. O vizinho que havia emprestado as ovelhas, preocupado com a demora de Jesus, subiu a colina para procurá-lo. O que ele viu o deixou sem fôlego. O menino Jesus sentado tranquilamente sob uma árvore, com o leão deitado a seus pés como um cão fiel, enquanto as ovelhas pastavam serenamente ao redor. "Jesus!" gritou o homem. "Saia daí rapidamente." Mas Jesus apenas sorriu e respondeu: "Não tenha medo, ele é meu amigo." E para provar suas palavras, Jesus disse ao leão: "Vá em paz." A fera se levantou, inclinou a cabeça novamente em reverência e desapareceu na floresta. Este não foi um caso isolado. Em outra ocasião, Jesus estava caminhando com Maria, quando encontraram uma serpente venenosa no meio do caminho. A cobra se ergueu ameaçadoramente, mas ao ver Jesus, algo extraordinário aconteceu. A serpente baixou a cabeça, desenrolou-se completamente e deslizou para o lado, abrindo passagem para a mãe e o filho. Maria ficou impressionada ao perceber que a serpente não apenas se afastou, mas havia perdido completamente seu veneno. Jesus explicou à sua mãe: "As criaturas reconhecem seu Criador. Elas não podem me ferir porque eu as amo." Os pássaros tinham uma relação ainda mais especial com Jesus. Onde quer que ele fosse, passarinhos de todas as espécies o seguiam, pousando em seus ombros e cantando as mais belas melodias. Era como se toda a criação alada formasse um coro celestial ao redor do menino divino. Certa manhã, Jesus encontrou um filhote de águia ferido. O pássaro havia caído do ninho e estava morrendo. Jesus o pegou gentilmente em suas mãos e sussurrou palavras de amor. Instantaneamente, as feridas se fecharam, as asas se fortaleceram.
e a águia alçou voo, mas não antes de dar 3 voltas sobre a cabeça de Jesus em sinal de gratitude. O mais impressionante aconteceu durante uma seca terrível que atingiu a região. Os animais selvagens desceram das montanhas em busca de água, criando um perigo real para os moradores de Nazaré. Mas algo milagroso aconteceu. Todos os animais ferozes se dirigiram diretamente à casa de José e Maria, onde se ajoelharam pacificamente diante de Jesus. Lobos, ursos, leopardos, todos os predadores da região formaram um círculo silencioso ao redor do menino, como se participassem de uma cerimônia sagrada. Jesus orou e, imediatamente, chuvas abundantes começaram a cair, matando a sede de todos os animais que retornaram às montanhas em paz. Os habitantes de Nazaré ficaram maravilhados. Nunca tinham visto nada parecido. Até os anciãos da sinagoga começaram a sussurrar que talvez aquele menino fosse mais do que aparentava ser. José confidenciou a Maria: "Este menino não é comum. Os animais o reconhecem como seu verdadeiro Senhor." Maria assentiu, lembrando-se das palavras do anjo Gabriel: "O santo que nascerá será chamado Filho de Deus." Na próxima parte, descobriremos como Jesus, ainda criança, confundiu os maiores sábios de sua época na escola dos escribas. Você está prestes a descobrir um dos episódios mais impressionantes da infância de Jesus. Quando ele entrou na escola dos escribas em Nazaré, algo extraordinário aconteceu que deixou os mestres mais sábios da região completamente perplexos. Prepare-se para uma revelação que mudará sua perspectiva sobre a sabedoria divina. Aos 7 anos, como toda criança judia, Jesus foi levado por José à escola da sinagoga para aprender a ler as escrituras sagradas. O Rabi Eleazar, conhecido por sua vasta erudição e rigor no ensino, recebeu o filho do carpinteiro com a expectativa de encontrar apenas mais um menino comum para educar. Mas desde o primeiro dia, algo sobrenatural começou a acontecer. Quando o Rabi Eleazar começou a ensinar o alfabeto hebraico, Jesus o interrompeu gentilmente. "Mestre, o senhor poderia me explicar primeiro o significado profundo da primeira letra, o Aleph?" O mestre ficou surpreso. Nenhuma criança havia feito uma pergunta tão elaborada antes. "Muito bem, menino", respondeu Eleazar. "Me diga você o que sabe sobre o Aleph." O que Jesus respondeu deixou todos na sala em completo silêncio. "O Aleph representa o sopro divino, o princípio de todas as coisas", disse Jesus com sua voz infantil, mas carregada de uma autoridade inexplicável. "É o símbolo da unidade de Deus, que se manifesta em 2 naturezas, assim como a letra tem 2 pernas que se encontram no centro, unidas por uma linha diagonal que representa a ponte entre o céu e a terra." O Rabi Eleazar empalideceu. Aquela explicação era mais profunda do que os comentários dos maiores sábios de Jerusalém. Como uma criança de 7 anos poderia ter tal conhecimento? Mas isso foi apenas o começo. Quando chegou a vez de aprender sobre as Escrituras, Jesus fazia perguntas que deixavam os mestres sem respostas. "Por que Moisés retirou as sandálias diante da sarça ardente?" perguntou Jesus um dia. O Rabi começou a explicação tradicional, mas Jesus o interrompeu. Não seria porque a terra se tornou santa pela presença de Deus e Moisés precisava sentir essa conexão direta com a criação divina através de seus pés descalços? Os outros alunos olhavam boquiabertos para Jesus, enquanto os mestres trocavam olhares preocupados entre si. Nunca haviam encontrado uma criança com tal profundidade de entendimento espiritual. Em outra ocasião, durante o estudo do livro de Isaías, o Rabi estava explicando as profecias sobre o Messias vindouro. Jesus levantou a mão e perguntou: "Mestre, quando o profeta diz que uma virgem conceberá, como isso será possível segundo as leis da natureza?" O Rabi Eleazar gaguejou, sem saber como responder a uma pergunta tão complexa para uma criança. Jesus continuou: "Não seria porque o Criador de todas as leis naturais está acima delas e pode realizar o impossível para cumprir seus propósitos divinos?" A sala ficou em silêncio total. Os mestres perceberam que não estavam diante de um aluno comum, mas de alguém que possuía um conhecimento que transcendia qualquer ensinamento humano.
O episódio mais chocante aconteceu quando Jesus tinha 9 anos. Durante uma discussão sobre os sacrifícios no templo, Jesus fez uma pergunta que abalou os fundamentos do ensino tradicional. Por que Deus, que é amor perfeito, exigiria sacrifícios sangrentos? Não seria melhor o sacrifício do coração arrependido? Os rabis ficaram perturbados. Aquela pergunta tocava em questões teológicas que apenas os mais sábios doutores de Jerusalém ousavam discutir. Como um menino poderia ter tal insight? Jesus continuou: Não disse o profeta, misericórdia quero e não sacrifícios? Talvez Deus permita os sacrifícios por causa da dureza do coração humano. Mas o que ele realmente deseja é nosso amor sincero. Os mestres da sinagoga começaram a suspeitar que Jesus não era uma criança comum. Alguns cochichavam que talvez fosse um profeta enviado por Deus. Outros temiam que houvesse algo sobrenatural demais para compreender. O rabi Eleazar procurou José particularmente. Seu filho é extraordinário. Ele possui uma sabedoria que não vem dos livros. De onde ele tira esse conhecimento? José apenas sorriu misteriosamente. Isso você terá que perguntar a Deus. Na próxima parte, você descobrirá os milagres domésticos que aconteciam na casa de Nazaré. Prodígios que transformaram o lar da Sagrada Família. O que você está prestes a descobrir vai revolucionar sua compreensão sobre a vida cotidiana de Jesus criança. Dentro da simples casa do carpinteiro José, aconteciam milagres extraordinários que transformavam o dia a dia da Sagrada Família. Prepare-se para conhecer prodígios que jamais foram contados. A casa de José e Maria em Nazaré era humilde, mas algo sobrenatural acontecia entre suas paredes de pedra. Maria começou a perceber que, desde a chegada de Jesus, nunca faltava nada em seu lar, mesmo sendo uma família de recursos limitados. O primeiro milagre doméstico que Maria notou aconteceu quando Jesus tinha apenas 4 anos. Era um inverno rigoroso e o azeite para as lâmpadas estava acabando. Maria se preocupava, pois não tinham dinheiro para comprar mais. Mas algo inacreditável aconteceu. A pequena bilha de azeite nunca se esvaziava completamente. Toda noite, quando Maria ia verificar, sempre havia azeite suficiente para acender as lâmpadas. Era como se uma fonte invisível reabastecesse constantemente o recipiente. Maria observava Jesus brincando próximo à bilha e compreendia que havia uma conexão divina entre seu filho e aquele milagre silencioso. Mas o prodígio mais impressionante acontecia na cozinha. Durante os tempos de escassez, quando os vizinhos passavam fome, a família de José sempre tinha o suficiente para comer. A pequena jarra de farinha de Maria parecia inesgotável, e o pote de mel nunca se esvaziava por completo. Certa vez, uma vizinha viúva e pobre veio pedir ajuda a Maria. Ela tinha 5 filhos pequenos e não havia comido há 2 dias. Maria, mesmo com suas próprias limitações, não conseguiu negar ajuda. Ela pegou sua última medida de farinha e deu à vizinha. Quando voltou para casa esperando encontrar a jarra vazia, Maria ficou atônita. A jarra estava cheia novamente. Jesus, que brincava no canto da cozinha, sorriu para sua mãe com aqueles olhos cheios de amor divino. Maria compreendeu que seu filho havia multiplicado a farinha para que ela pudesse ajudar os necessitados. A partir daquele dia, Maria nunca mais negou ajuda a quem batia à sua porta. Ela sabia que Jesus, de forma misteriosa, sempre providenciaria o necessário para a família continuar ajudando os outros. José também presenciava milagres em sua carpintaria. Certa manhã, ele descobriu que suas ferramentas, que estavam gastas e cegas, amanheceram completamente afiadas e renovadas. O martelo, que estava com o cabo rachado, apareceu perfeitamente reparado. As serras, que mal cortavam a madeira, estavam novamente funcionando como novas. José sabia que apenas Jesus poderia ter feito aquilo. Quando perguntou ao filho, Jesus apenas respondeu com sua inocência característica: Papai, você trabalha tanto para sustentar nossa família. Achei que suas ferramentas precisavam de um descanso reparador. O milagre mais tocante aconteceu durante uma festa de casamento na vizinhança.
Maria havia prometido ajudar com a comida, mas a família estava passando por dificuldades financeiras e não tinha como contribuir adequadamente. Maria se sentiu envergonhada por não poder cumprir sua promessa. Jesus, percebendo a tristeza de sua mãe, aproximou-se dela e disse: "Mãe, prepare os potes que temos em casa." Maria obedeceu, sem entender completamente. Jesus orou sobre os recipientes vazios, e algo extraordinário aconteceu. Eles se encheram com os mais deliciosos alimentos que a região já havia provado. Não apenas havia comida suficiente para a festa, mas sobrou tanto que Maria pôde distribuir entre todas as famílias pobres da vizinhança. Os convidados comentaram por semanas sobre aquela comida miraculosa, sem saber de onde havia surgido. A casa de José tornou-se conhecida na região como um lugar de bênção. Pessoas vinham de longe apenas para ver se conseguiam alguns dos pães que Maria assava, pois diziam que quem comia do pão feito em sua casa ficava saciado por dias. Maria guardava todos esses milagres em seu coração, compreendendo cada vez mais que seu filho era verdadeiramente especial. Ela observava Jesus brincar normalmente como qualquer criança, mas sabia que dentro daquele menino habitava um poder divino que transformava tudo ao seu redor. José confidenciou a Maria: "Nossa casa se tornou um pedacinho do céu na terra. A presença de Jesus transforma até mesmo as tarefas mais simples em milagres." Na próxima parte, você descobrirá as brincadeiras mais impressionantes de Jesus criança, jogos que prepare-se para descobrir algo inacreditável. As brincadeiras de Jesus criança não eram como as de qualquer outra criança. Seus jogos transcendiam as leis da física e da realidade, criando momentos de puro espanto entre seus companheiros. O que você está prestes a conhecer vai transformar sua visão sobre a infância do Salvador. Era uma tarde ensolarada em Nazaré quando Jesus, aos 6 anos, estava brincando com um grupo de crianças próximo ao poço da aldeia. Eles haviam inventado um jogo de arremessar pedrinhas na água para ver quem conseguia fazer mais ondulações. Mas quando chegou a vez de Jesus, algo sobrenatural aconteceu. Ele pegou uma pequena pedra e, antes de arremessá-la, sussurrou algumas palavras inaudíveis. A pedra não apenas tocou a água, ela flutuou na superfície como se fosse feita de cortiça. As outras crianças ficaram boquiabertas vendo a pedra boiar tranquilamente sobre as águas. "Como você fez isso, Jesus?" perguntaram os meninos maravilhados. Jesus apenas sorriu e respondeu: "Tudo é possível para quem tem fé." Então, estendeu a mão sobre a água e disse: "Pedra, volte para mim." A pedra deslizou pela superfície da água até suas mãos, como se fosse um pequeno barco obediente. Em outra ocasião, as crianças estavam brincando de esconde-esconde quando começou uma chuva torrencial. Todos correram para se abrigar, mas Jesus ficou parado no meio da chuva. Para o espanto de todos, as gotas de chuva paravam alguns centímetros acima de sua cabeça, formando uma espécie de guarda-chuva invisível ao seu redor. "Jesus, você não está se molhando!" gritou um dos meninos. Jesus estendeu os braços e disse: "Venham, há lugar para todos." Quando as crianças se aproximaram, o guarda-chuva invisível se expandiu, protegendo todo o grupo da chuva intensa. Mas o jogo mais impressionante aconteceu quando Jesus tinha 8 anos. Ele e seus amigos estavam brincando com bonequinhos de barro que haviam moldado. Cada criança havia feito pequenas figuras representando pessoas da aldeia, mas Jesus fez algo diferente. Ele moldou 12 pequenos homens, cada um com detalhes únicos. Quando terminaram, Jesus disse: "Vamos fazer nossos bonecos dançarem." As outras crianças começaram a mover seus bonecos com as mãos, criando pequenas encenações. Mas Jesus simplesmente olhou para suas figuras e disse: "Dancem." O que aconteceu a seguir deixou todas as crianças paralisadas de espanto. Os 12 bonequinhos de barro ganharam vida e começaram a dançar sozinhos. Eles se movimentavam graciosamente de mãos dadas, formando um círculo perfeito enquanto giravam em harmonia. As crianças ficaram tão assustadas que algumas correram para casa gritando para seus pais sobre o que haviam visto. Mas Jesus chamou gentilmente seus bonequinhos. "Agora durmam."
E imediatamente eles voltaram a ser figuras inanimadas de barro. O episódio mais tocante aconteceu durante uma brincadeira que terminou em tragédia. Jesus e seus amigos estavam subindo em uma árvore alta, quando um dos meninos, chamado Zeno, escorregou e caiu violentamente no chão. O impacto foi terrível. A criança morreu instantaneamente. Os pais de Zeno chegaram desesperados e, em sua dor, acusaram Jesus de ter empurrado o menino. Foi culpa sua, gritaram, chorando sobre o corpo do filho. Mas Jesus, com apenas 9 anos, aproximou-se do menino morto e disse: Zeno, levante-se e diga a verdade. Para o choque absoluto de todos os presentes, o menino morto abriu os olhos, sentou-se e disse claramente: Jesus não me empurrou. Eu escorreguei sozinho. Jesus é meu amigo e nunca me machucaria. Depois de dar seu testemunho, Zeno sorriu para Jesus e perguntou: Posso ficar vivo para continuar brincando com você? Jesus olhou para os pais da criança, que estavam em choque, e disse: Se vocês desejam. Os pais, ainda tremendo, pediram: Por favor, deixe nosso filho viver. Jesus tocou a testa de Zeno e disse: Viva em paz. O menino se levantou completamente restaurado, como se nada tivesse acontecido. A partir daquele dia, nenhum pai em Nazaré proibia seus filhos de brincar com Jesus. Pelo contrário, eles sabiam que seus filhos estariam sob a proteção de alguém muito especial. Na próxima parte, você descobrirá como Jesus já demonstrava poder sobre a morte desde muito pequeno. O que você está prestes a descobrir vai abalar suas convicções. Jesus, ainda criança, já demonstrava um poder que nem os maiores profetas haviam possuído: domínio absoluto sobre a morte. Prepare-se para conhecer os primeiros sinais de que o vencedor do Calvário já se manifestava na infância do Salvador. O primeiro confronto direto de Jesus com a morte aconteceu quando ele tinha apenas 6 anos. Era inverno, e uma terrível epidemia atingiu Nazaré. Muitas crianças estavam morrendo de febre alta, e os pais viviam em desespero constante. A casa vizinha, a de José, se tornou um local de lamento quando o pequeno Samuel, de apenas 4 anos, sucumbiu à doença. Os pais da criança, inconsoláveis, preparavam o corpo para o enterro quando Jesus apareceu na porta. Posso ver meu amigo Samuel? Perguntou o menino com sua voz doce. Os pais, mergulhados em dor, apenas assentiram, pensando que Jesus queria se despedir do amiguinho. Mas o que aconteceu a seguir desafiou todas as leis da natureza. Jesus aproximou-se do pequeno corpo gelado, pegou a mão de Samuel e disse simplesmente: Amigo, é hora de acordar para brincarmos. Instantaneamente, Samuel abriu os olhos, sorriu para Jesus e disse: Eu estava sonhando com anjos, mas prefiro brincar com você. A mãe de Samuel desmaiou de emoção, enquanto o pai caiu de joelhos, reconhecendo que havia algo divino naquele menino. Samuel não apenas voltou à vida, mas estava completamente curado da febre que o havia matado. Mas o milagre mais impressionante aconteceu quando Jesus tinha 8 anos. Ele estava brincando no telhado da casa de um vizinho com outros meninos, quando um deles, tentando impressionar os amigos, se desequilibrou e caiu de uma altura considerável. O som do impacto foi terrível. Todos souberam imediatamente que algo grave havia acontecido. O menino, chamado Eleazar, estava claramente morto. Seu pescoço havia se quebrado na queda e não havia nenhum sinal de vida. Os outros meninos começaram a chorar, sabendo que seriam culpados pela tragédia. Mas Jesus desceu calmamente do telhado e se aproximou do corpo. Eleazar, disse Jesus, por que você está dormindo quando ainda temos muito para brincar? E algo sobrenatural aconteceu. O menino morto abriu os olhos, levantou-se perfeitamente são e disse: Desculpe, Jesus, eu tropecei. Podemos continuar brincando? Os pais de Eleazar, que haviam chegado correndo ao ouvir os gritos, ficaram atônitos vendo seu filho, que momentos antes estava morto, brincando normalmente com Jesus. A notícia se espalhou rapidamente por toda Nazaré. O filho do carpinteiro tinha poder sobre a própria morte. O caso mais tocante envolveu uma situação ainda mais dramática. Durante uma tarde quente de verão, as crianças foram nadar em um lago próximo à aldeia.
Um dos meninos, que não sabia nadar bem, se aventurou em águas mais profundas e se afogou. Quando as outras crianças conseguiram tirar seu corpo da água, já era tarde demais. Jesus, que havia ficado na margem por não querer se molhar naquele dia, aproximou-se do menino afogado. Todos esperavam que ele fosse chorar como os outros, mas Jesus fez algo totalmente inesperado. Ele se ajoelhou ao lado do corpo e começou a orar, em uma língua que ninguém reconhecia. Enquanto Jesus orava, uma luz suave parecia envolver o corpo do menino morto. De repente, água começou a sair dos pulmões da criança, que tossiu violentamente e abriu os olhos. "Por que vocês estão chorando?", perguntou o menino como se acabasse de despertar de um sono tranquilo. As crianças ficaram em silêncio reverente. Elas começaram a compreender que Jesus não era apenas seu amigo de brincadeiras. Ele era alguém com poderes que transcendiam tudo que conheciam. Um dos meninos sussurrou para os outros: "Jesus é mais forte que a morte." E essa frase se espalhou pelas ruas de Nazaré como um segredo sagrado entre as crianças. Maria, quando soube desses eventos, conversou seriamente com Jesus. "Filho, você compreende o que está fazendo?" Jesus respondeu com sua sabedoria infantil: "Mamãe, a morte não é o fim. É apenas um sono profundo e eu posso acordar aqueles que dormem." Na próxima parte, você descobrirá como Jesus transformava a própria natureza nos campos ao redor de Nazaré. Prepare-se para descobrir milagres que vão revolucionar sua compreensão sobre Jesus criança. Nos campos ao redor de Nazaré, aconteciam prodígios extraordinários que transformavam a própria natureza. O que você está prestes a conhecer mostra como o Criador do universo, mesmo criança, já manifestava domínio absoluto sobre sua criação. Era a época de plantio, quando José decidiu levar Jesus, então com 7 anos, para ajudar nos campos da família. Como todo menino da época, Jesus deveria aprender sobre agricultura para complementar a renda familiar. Mas o que aconteceu naquele primeiro dia de trabalho deixou José perplexo para sempre. José havia preparado um pequeno canteiro para Jesus plantar algumas sementes de trigo. Explicou cuidadosamente como fazer os sulcos, plantar as sementes e cobri-las com terra. Jesus ouviu atentamente e começou seu trabalho. Mas algo sobrenatural aconteceu quando ele tocou a primeira semente. Assim que Jesus colocou a semente na terra e a cobriu com suas pequenas mãos, o solo começou a se mover suavemente. Para o espanto de José, um broto verde emergiu imediatamente da terra. Em questão de minutos, aquela única semente havia se transformado em uma planta adulta carregada de espigas douradas. "Filho", gaguejou José, "como isso é possível?" Jesus sorriu inocentemente e respondeu: "Papai, as plantas sabem que precisam crescer para alimentar as pessoas. Eu apenas conversei com elas sobre isso." Mas o milagre estava apenas começando. Quando Jesus terminou de plantar seu pequeno canteiro, todo aquele espaço estava coberto por trigo maduro, pronto para a colheita. O que deveria levar meses havia acontecido em poucas horas. A notícia se espalhou rapidamente entre os agricultores da região. Muitos vieram ver com seus próprios olhos o campo milagroso do carpinteiro José. Alguns pediram para Jesus abençoar suas plantações, outros chegaram com sementes nas mãos, esperando presenciar o impossível. Jesus, com sua bondade característica, nunca negava ajuda. Certo dia, um agricultor pobre veio desesperado até ele. Uma praga de gafanhotos havia destruído toda a sua plantação, e sua família passaria fome no inverno. "Por favor", suplicou o homem, "me ajude a salvar minha família." Jesus pediu ao homem que o levasse até seus campos devastados. O que encontraram foi desolador. Hectares e hectares de terra árida, sem nenhum sinal de vida vegetal. Mas Jesus não se intimidou. Ele pediu ao homem que trouxesse um punhado de sementes, qualquer semente que ainda tivesse. O agricultor trouxe um pequeno saco com algumas sementes de cevada que havia conseguido guardar. Jesus pegou as sementes em suas mãos pequenas, fechou os olhos e sussurrou uma oração. Então começou a espalhar as sementes pelo campo devastado. O que aconteceu a seguir foi simplesmente miraculoso. Onde cada semente tocava o solo, imediatamente brotava uma planta vigorosa.
Em poucas horas todo o campo estava verde e exuberante, com plantas carregadas de grãos maduros. O agricultor chorou de emoção, caindo de joelhos diante de Jesus. "Você salvou minha família", disse entre lágrimas. "Como posso retribuir?" Jesus respondeu: "Compartilhe sua colheita com quem tem fome, e isso será suficiente." Mas o milagre mais impressionante aconteceu durante uma terrível seca que atingiu toda a região. Por meses não havia chovido uma gota, e todas as plantações estavam morrendo. Os poços secaram, os rios viraram leitos de pedra, e a fome começou a se espalhar. Os agricultores de Nazaré se reuniram e decidiram pedir ajuda a Jesus. Eles sabiam dos milagres que o menino realizava nos campos e esperavam que ele pudesse fazer algo pela região. Quando se aproximaram de José, ele os levou até Jesus, que estava brincando tranquilamente no quintal. "Jesus", disse um dos agricultores, "nossas terras estão morrendo. Não há mais esperança para nossas plantações. Você pode nos ajudar?" Jesus olhou para o céu azul e sem nuvens, depois para os homens desesperados. "Tragam-me para os campos", disse Jesus simplesmente. Quando chegaram às plantações ressecadas, Jesus se ajoelhou no chão árido e colocou suas mãos pequenas sobre a terra seca. Ele começou a orar com uma intensidade que nunca haviam visto em uma criança. Suddenly, algo extraordinário aconteceu. O solo sob as mãos de Jesus começou a escurecer com umidade. A água brotou suavemente da terra, espalhando-se em todas as direções como pequenos riachos. Em pouco tempo, toda a região estava irrigada por fontes subterrâneas que haviam surgido do nada. As plantas mortas reviveram instantaneamente, as árvores floresceram e toda a paisagem se transformou em um verdadeiro paraíso verde. A seca havia acabado pela simples oração de uma criança de 9 anos. Na próxima parte, você descobrirá o primeiro encontro profético entre Jesus e João Batista, ainda crianças. Prepare-se para descobrir um dos momentos mais emocionantes da infância de Jesus. O primeiro encontro entre o Salvador e seu precursor, João Batista, aconteceu muito antes do batismo no Rio Jordão. Este encontro profético, ocorrido quando ambos ainda eram crianças, revelou verdades extraordinárias que mudarão sua compreensão sobre o plano divino. Era a festa da Páscoa, e como toda família judia devota, José e Maria subiram a Jerusalém levando Jesus, então com 8 anos. Durante a jornada encontraram com outros peregrinos, incluindo Zacarias e Isabel, pais de João Batista, que estava com 6 meses a mais que Jesus. As duas famílias acamparam juntas, próximo a Jerusalém. Maria e Isabel, que eram primas, ficaram felizes por se reencontrarem após tanto tempo. Mas o que estava prestes a acontecer transcenderia qualquer encontro familiar comum. Era um momento profético preparado pelo próprio Deus. Quando Jesus desceu da carroça e seus olhos encontraram os de João pela primeira vez desde o nascimento, algo sobrenatural aconteceu. João, que estava brincando com outras crianças, parou imediatamente o que estava fazendo e olhou fixamente para Jesus. Por alguns instantes, ambas as crianças ficaram em silêncio, como se reconhecessem algo profundo um no outro. Então, João fez algo que deixou todos os adultos perplexos. Ele se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse com sua voz infantil: "Você é mais importante que eu." Jesus, surpreso pela atitude do primo, rapidamente o levantou e disse: "Não, João, somos amigos." Mas João insistiu: "Eu sei quem você é. Mesmo quando ainda estávamos na barriga de nossas mães, eu me movi quando você chegou perto da minha mãe." Isabel ficou emocionada lembrando-se do momento em que Maria a visitou durante a gravidez, e João saltou em seu ventre reconhecendo a presença do Messias. Era como se a criança tivesse mantido essa memória espiritual desde o nascimento. Naquela noite, enquanto as famílias descansavam ao redor da fogueira, aconteceu algo ainda mais impressionante. João aproximou-se de Jesus e sussurrou: "Eu tive um sonho sobre você." Jesus, curioso, perguntou: "Que sonho, João?" "Eu vi você no rio", disse João com seus olhos brilhando na luz da fogueira. "Você desceu na água, e quando subiu,
uma pomba branca desceu do céu sobre você, e ouvi uma voz que dizia: Este é meu filho amado. Jesus ficou em silêncio, compreendendo que Deus havia revelado ao primo um vislumbre do futuro. Mas João continuou: E eu estava lá também, Jesus. Eu estava batizando pessoas no rio, preparando o caminho para você. Jesus sorriu gentilmente e disse: Então é assim que deve ser, primo. Você preparará o caminho e eu o seguirei. Durante os dias que passaram juntos em Jerusalém, os dois meninos desenvolveram uma amizade única. Mas havia algo diferente na maneira como João tratava Jesus, sempre com uma reverência especial, como se soubesse intuitivamente sobre sua missão divina. Um episódio marcante aconteceu quando estavam brincando próximo ao templo. Um grupo de crianças mais velhas começou a provocar Jesus, chamando-o de filho de carpinteiro com desdém. Antes que Jesus pudesse responder, João se colocou à frente e disse com autoridade surpreendente: Vocês não sabem com quem estão falando. Este é o Filho de Deus. As crianças riram da afirmação de João, mas algo na sua convicção as fez recuar. Jesus colocou a mão no ombro do primo e disse: Obrigado, João, mas não precisamos brigar, eles também são filhos de Deus. Na última noite, antes de retornarem para suas cidades, João fez uma promessa a Jesus que ecoaria anos depois no deserto da Judéia. Jesus, eu vou preparar as pessoas para você. Vou falar sobre sua vinda e batizar com água, para que quando você vier, todos estejam prontos para recebê-lo. Jesus abraçou o primo e respondeu: E eu te batizarei também, João, para que toda a justiça se cumpra. Era uma profecia infantil que se realizaria décadas depois no Rio Jordão. Quando as famílias se despediram, Zacarias disse a José: Nossos filhos têm um destino entrelaçado. Deus os preparou um para o outro desde antes do nascimento. José assentiu, compreendendo que havia presenciado algo muito maior que um simples encontro familiar. Isabel e Maria se abraçaram, sabendo que seus filhos carregavam missões sagradas que mudariam o mundo. Meu filho sempre falará sobre o seu, disse Isabel a Maria. E o meu sempre honrará o seu, respondeu Maria. Na próxima parte, você descobrirá o episódio mais famoso da infância de Jesus, os 3 dias no templo aos 12 anos, mas com detalhes que nunca foram revelados. Prepare-se para descobrir a verdade completa sobre os 3 dias mais misteriosos da infância de Jesus. O episódio no Templo de Jerusalém que você conhece da Bíblia é apenas a ponta do iceberg. O que realmente aconteceu durante aqueles 3 dias vai revolucionar sua compreensão sobre o despertar da consciência messiânica do Salvador. Era a Páscoa do ano em que Jesus completara 12 anos, a idade em que os meninos judeus se tornavam filhos da lei e assumiam responsabilidades espirituais. José e Maria subiram a Jerusalém com Jesus para a festa, como faziam todos os anos. Mas desta vez, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quando a família iniciou a viagem de volta para Nazaré, percorreram um dia inteiro de caminhada antes de descobrirem que Jesus não estava com eles. A agonia de Maria e José foi indescritível. Haviam perdido o Filho de Deus na cidade mais perigosa da época. Correram de volta a Jerusalém e passaram 2 dias procurando desesperadamente por Jesus em cada esquina, cada casa, cada sinagoga. Foi apenas no 3º dia que alguém os orientou. Procurem no templo. Há um menino lá que está causando grande comoção entre os doutores. Quando chegaram ao templo, o que viram os deixou sem palavras. Jesus estava sentado no meio de um círculo formado pelos maiores sábios e doutores da lei de Israel. Mas ele não estava apenas ouvindo, estava ensinando com uma autoridade que jamais haviam visto. O Dr. Hillel, descendente do famoso rabino e considerado um dos homens mais sábios de Israel, estava fazendo perguntas complexas sobre as Escrituras. Mas para cada pergunta, Jesus respondia com uma sabedoria que deixava todos perplexos. Menino, perguntou Hillel, como você interpreta a profecia de Daniel sobre as 70 semanas? Jesus respondeu com uma clareza impressionante. Doutor, as 70 semanas não são apenas sobre tempo cronológico, mas sobre o tempo profético de Deus.
Elas apontam para a vinda do Messias príncipe, que será cortado, mas não por si mesmo. Os doutores entreolharam-se, maravilhados. Como um menino de 12 anos poderia ter tal compreensão profética? Mas Jesus continuou: e quando isso acontecer, o véu do templo se rasgará, mostrando que o caminho para Deus está aberto para todos os povos. O mais impressionante era que Jesus não apenas respondia às perguntas, ele fazia perguntas que nenhum dos doutores conseguia responder adequadamente. Por que Davi chamou o Messias de Senhor, se o Messias seria seu descendente? Perguntou Jesus. Os sábios ficaram em silêncio, incapazes de responder. Era uma questão teológica que só seria compreendida plenamente quando Jesus revelasse sua dupla natureza, divina e humana. Mas o momento mais impactante aconteceu quando Jesus começou a falar sobre o verdadeiro significado dos sacrifícios. Doutores, disse ele, por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim? Vários sábios deram respostas tradicionais, mas Jesus balançou a cabeça. Não era sobre o tipo de oferta, explicou Jesus. Era sobre o coração de quem oferecia. Deus não se agrada de sacrifícios externos quando o coração está distante. Um dia virá quando o verdadeiro Cordeiro se oferecerá uma única vez pelos pecados de muitos, e todos os outros sacrifícios se tornarão desnecessários. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os doutores compreenderam que estavam diante de alguém com conhecimento que transcendia qual